Olá, amigos da avaliação, tudo bem? Sou Marcelo Dosec e este que eu vos trago é o QCY-H3ANC, headphone Bluetooth que eu comprei por R$ 299 e depois de uma semana de testes variados eu resolvi trazer as minhas impressões sobre ele. Se você é novo aqui no canal, saiba que eu testo fones de ouvido desde 2022 e até o momento eu já realizei mais de 200 testes. E é um prazer enorme ter você por aqui. O QCY-H3 tem um unboxing simples, composto por uma caixa com render do fone e detalhes sobre ele, e no seu interior o fone repousa em um berço de plástico. Além do fone há um folheto, o cabo P2P2 e o cabo USB de carregamento, que no meu caso aqui está perdido em algum lugar aqui em casa. Já o fone em si é bem construído, trazendo headband de metal tanto interna quanto externamente, garfo e conchas de plástico, com as pads em couro sintético, mesmo material do apoio de cabeça da headband. Na concha direita ele traz o botão do ANC, o microfone, a porta P2, o botão de volume e o botão multifuncional. Em ambas as conchas podem ser vistos os microfones captadores do ANC, e a porta de carregamento é o USB-C. A sua sonoridade é gerada por um driver dinâmico de 40 mm com diafragma revestido em titânio. Na questão do conforto, eu tenho uma cabeça generosa, com diâmetro de 63 cm, e em mim, o QCY-H3 fica bem confortável, com clamping considerável nos primeiros usos e com tendência a ficar mais suave depois, sem perder a funcionalidade. As conchas possuem tamanho adequado para variados tamanhos de orelha, com 6 cm de altura, 4 cm de largura e 2 cm de profundidade no interior das pads. E como tais pads são extremamente macias, o fone se apoia confortavelmente nos ossos ao redor das orelhas sem incômodos. O seu peso é de 390 gramas, e embora não seja dos mais leves, não senti desconforto após longas horas de uso. O meu único ponto a criticar é o fato das conchas cozinharem as orelhas no seu interior, pois o couro de proteína utilizado nas pads não deixa a pele respirar corretamente. Na questão da usabilidade, o QCY-H3 tem conchas dobráveis que giram lateralmente, permitindo que ele seja guardado dentro da mochila, bolsa ou de uma case específica sem maiores dificuldades. As pads são removíveis e com muita facilidade, bastando girar a pad para o lado esquerdo. Para colocar novamente, basta encaixar na posição correta e girar para a direita. A remoção das pads é útil para secá-las após o uso na academia, por exemplo, e ainda permite a troca delas quando o couro ressecar e se desgastar. Ele pode ser utilizado em modo Bluetooth ou conectado através do cabo 3,5 mm, útil para quando a bateria acaba, por exemplo. Todavia, não é possível utilizá-lo conectado via USB ao celular ou computador, pois a porta USB serve apenas para carregamento. O QCY-H3 possui Bluetooth 5.4 com conexão multiponto, ou seja, eu posso deixá-lo pareado ao meu celular e ao meu computador ao mesmo tempo, bastando alternar a conexão conforme o meu uso. De acordo com a QCY, o alcance do Bluetooth é de 40 metros em campo aberto, e eu consegui circular tranquilamente por um apartamento pequeno sem perda de sinal. Na questão das funcionalidades, a QCY informa que o H3 tem uma autonomia de bateria de aproximadamente 35 horas com a ANC ligado e 60 horas com a ANC desligado. Nos meus testes com a ANC ligado, eu utilizei o H3 por cerca de 32 horas até o fim da bateria, bem coerente com a autonomia informada pela marca. Os codecs Bluetooth são SBC e AAC, e os perfis são A2DP, AVRCP e HFP. Um ponto que eu preciso criticar é o fato da marca não divulgar esses detalhes nem no site brasileiro, nem no anúncio da Amazon. Eu tive que recorrer ao site gringo da QCY para descobrir. E apesar do selo Hi-Res, que eu não dou a mínima na verdade, ele só funciona em modo Hi-Res quando está conectado via cabo. Já o QCY-H3 Pro tem o selo Hi-Res Wireless por oferecer codec LDAC, que é indisponível no H3. E embora não possua comandos por touch, ele tem uma boa quantidade de botões e podem ser customizados pelo aplicativo do celular, que eu falarei sobre ele a seguir. Sobre os botões, as funcionalidades são: botão ANC altera entre os modos ANC On, ANC Off e transparência, que ele fala Pass-Through no seu fone. Para ativar o ANC adaptável, pressione 2 vezes o botão. Botão MFB, que é o multifuncional, serve para ligar e desligar o fone ao pressionar e segurar por 3 segundos. Ele pausa e inicia a reprodução do áudio ao ser pressionado uma vez, aceita chamadas ao ser pressionado durante o toque do telefone e ignora chamadas ao ser pressionado por 1 segundo. Com 2 toques, ativa o Game Mode, ou modo de baixa latência, e com 3 toques ele aciona o assistente de voz do celular. O botão de volume mais serve para aumentar o volume ou pular a próxima faixa ao ser pressionado por 1 segundo. E o botão de volume menos serve para diminuir o volume
ou retroceder a faixa ao ser pressionado por 1 segundo. E ao pressionar ambos os botões de volume por 10 segundos, o fone é restaurado com as configurações de fábrica. E o ANC, ou cancelamento de ruído, permite uma redução de até 43 dB do ruído externo de acordo com a QCY. Na prática, eu achei muito bom para abafar totalmente ruídos constantes, como o som de ventiladores, o som de obras ou ainda o vozerio em locais abertos. Ele também abafa bem ruídos da rua, mas não é tão eficiente para abafar totalmente o som de pessoas conversando próximas, o som de latidos de cachorro ou o som da música da academia, por exemplo. Aplicativo QCY. O aplicativo tem uma interface simples com utilização tranquila. Um detalhe interessante é que eu estava ouvindo música com o H3 conectado ao meu computador e eu consegui operá-lo pelo aplicativo no meu celular. Na primeira página do aplicativo, na aba Status, temos uma visualização do fone e a sua autonomia de bateria restante. Na aba Som, temos em destaque a equalização. Os modos são pré-definido, que é a configuração padrão e eu utilizei a maior parte do tempo, o modo popular, que deixa a sonoridade mais em V, adequada para música eletrônica, rap, hip hop, o modo Bass pesados, que dá um incremento excessivo nos graves, na minha opinião, deixando o fone lamacento e incômodo. O modo Rock é igual ao modo pré-definido, com um incremento maior de graves e médio agudos. Já o modo Suave deixa o H3 bem flat, mas recua demais os agudos. E o modo Clássico incrementa todas as frequências por igual. Ademais, clicando sem personalização, é possível fazer um ajuste fino do fone ao seu gosto. No modo de cancelamento de ruído, podemos escolher entre cancelamento, que é o ANC On, transparente, que é o Pass-Through, e o normal, que é o ANC Off. Logo abaixo podemos optar pelo ANC adaptável, o modo barulho para ambientes ruidosos, o modo viagens diárias para o uso no transporte público, o modo interior para usar dentro de casa e o modo ruído contra o vento, que age como o nome diz. Os modos de barulho externo, viagem diária e interior podem ser regulados em 3 níveis. Em seguida, temos o equilíbrio do canal de som, que distribui a sonoridade entre os lados esquerdo e direito. Por fim, na aba Configuração podemos configurar a função dos botões de volume e do botão multifuncional. Também podemos ativar e desativar o modo de jogo, e há também um recurso para encontrar o fone, que faz o fone emitir bips para ser localizado caso esteja perdido. O modo de desligamento programado é bom para quem quer usar o fone durante um período específico de estudo, por exemplo. E em seguida, temos a configuração de volume, de notificação e a atualização do firmware. Na questão do microfone, esta é a captação de som do microfone do QCY-H3. Estou realizando uma captação pelo computador em um ambiente silencioso, sem qualquer tratamento no som captado. Eu utilizei o software OBS Studio para essa captação. Na questão da sonoridade musical, este é um canal de audiofilia, mas como o vídeo do QCY-H3 irá atingir um público não audiófilo, eu irei me concentrar em um review menos técnico do que o padrão do canal. Apenas gostaria de informar que eu ouço meus fones em um volume baixo, em torno de 55 a 70 dB, de acordo com o aplicativo Saúde do iPhone e os meus AirPods. E na questão do volume, o QCY-H3 é um fone que entrega pouco volume no modo Bluetooth conectado ao celular. Eu utilizei com cerca de 55% de volume no celular e volume 40% no laptop. Na questão dos graves, ele tem uma presença maior de médio graves do que os subs. Isso significa que ele toca bem as batidas de um Dernier Dance da Indila e vai bem também com rap, hip hop, pop e também música eletrônica. E os graves também entregam bem a linha de baixo em faixas de rock, sendo bem agradável para ouvir no Charlie Brown Jr. com ele. Para os que gostam de faixas mais intensas, como o Intravenous e músicas do tipo, ele também toca de forma agradável. Os médios dele são ligeiramente recuados por padrão, dada a sua assinatura em V. Claro que há equalização pelo aplicativo e ajuda se for bem utilizada. Vozes soam ligeiramente menos frontais do que instrumentos, e vozes femininas se destacam mais do que as masculinas, que são ligeiramente anasaladas. Eu gostei muito de curtir a Maria Gadu com esse fone, mas ele agrada também com vozes mais agudas, como a da Marina Sena. No tocante aos instrumentos, todos estão bem evidentes, e jazz ou música clássica casam bem com esse fone para música de background para estudar, por exemplo. Solos de guitarra também soam belos no H3. E já os agudos desse fone são presentes e inofensivos. É um fone com uma tonalidade boa para ser ouvido por longos períodos. Para quem aprecia violinos, é uma satisfação ouvir Lindsey Stirling. E esse ponto, ele vai melhor do que um Edifier W800 BT Plus, por exemplo.
Nessa faixa de preço, o Edifier era a minha referência. Pratos de bateria também soam muito belos, tal qual o triângulo e um frevo mulher se destaca de forma muito bela. A questão da sonoridade em geral, um headphone Bluetooth precisa ser versátil, e nesse ponto o QCY-H3 capricha. Eu experimentei utilizá-lo para trabalhar no lugar do meu Anker PowerConf H500, e durante as inúmeras reuniões do dia eu fui ouvido com clareza. Todavia, apesar do cancelamento de ruído no microfone, ele capta mais ruídos do ambiente do que o H500, então o ideal é fazer reuniões em um espaço silencioso. Para ligações telefônicas ele também funciona contento. Nas minhas experiências ele não perdeu a conexão nenhuma vez e sempre permitiu uma conversa clara. Na academia, o cancelamento de ruído não consegue filtrar totalmente o som da música da academia ou pessoas conversando perto, mas é possível utilizá-lo durante o treino sem problemas, tomando apenas o cuidado de limpar o suor das pads após o uso. Para assistir filmes, eu gostei bastante da experiência com ele. Eu assisti um Velozes e Furiosos pela milionésima vez, e o H3 capricha na sonoridade dos momentos mais intensos. Em contrapartida, as vozes precisam de alguma equalização para mais clareza. E se você quiser saber como o H3 se comporta em jogos, no PC ou no celular, eu te convido a clicar no card acima e assistir ao vídeo no meu canal Avaliação Games, onde eu experimentei o modo jogo do H3 e eu te direi lá se vale a pena ou não. Conclusão. QCY-H3 foi uma bela surpresa para mim. Tudo bem que eu já estou acostumado com a qualidade da marca em alguns fones como o HT05 e o HT07, mas eu confesso que eu não esperava tanto conforto e refino de som como o H3 entrega. Pelo preço que custa, ele é um ótimo companheiro de trabalho, de estudo e de lazer, e o seu bom cancelamento de ruído é ótimo para trazer a paz nos momentos mais ruidosos ou estressantes do dia. Portanto, eu recomendo sim a compra do QCY-H3. As suas virtudes são enormes diante do preço razoavelmente baixo e das ótimas qualidades. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Por favor, deixe seu like se você gostou do vídeo e não esqueça do seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.